Gente, eu sou Eduardo Tavares. Tenho conversado com vocês aqui ao longo do tempo sobre vários temas jurídicos. E hoje eu gostaria de abordar um tema muito importante, que é a chamada prescrição. A prescrição, gente, é uma das causas extintivas da punibilidade. Na verdade, nem sempre o Estado ele mantém o interesse de punir o infrator, o delinquente. Fatos ocorrem que fazem com que o Estado desista desse interesse, né? Por exemplo, abolir-se o crime, ou seja, o advento de uma lei que diz que o fato não é mais criminoso, extingue a punibilidade, a morte do agente, o perdão do ofendido, a retratação nos casos que a lei autoriza, a perempção, a decadência, que vem a ser a perda do direito de ação do particular em razão do decurso do tempo. Mas a mais importante causa que nós temos é justamente a prescrição, que é a perda do interesse de punir do Estado em razão do decurso do tempo. Gente, dizem que essa prescrição ela está assentada, ela está fundamentada em três teorias básicas: a teoria da negligência da autoridade, a teoria do decurso do tempo e a teoria do esquecimento da sociedade. E faz sentido. O Estado negligente, o Estado deixou decorrer um determinado período de tempo e, em tese, a sociedade esqueceu da prática delitiva. Ou seja, o agente do crime deixa de ser punido e quem passa a ser punido somos nós, a sociedade. Tá bom, gente? Então, essas são as teorias que justificam a chamada prescrição ou a perda do interesse de punir do Estado em razão do decurso do tempo. Essa prescrição ela se subdivide em duas grandes formas de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Gente, nesse momento aqui nós vamos falar tão somente da chamada prescrição da pretensão punitiva. Essa prescrição da pretensão punitiva, gente, ela é a conhecida prescrição da ação, né? Então, quando ela ocorre, é como se o sujeito ele fosse primário, o nome dele sai do rol, não vai para o rol dos culpados, não gera reincidência, ele é como se nunca tivesse praticado o crime. Então, o sujeito pratica um crime e prescreve esse crime. Então, matéria que suplanta o mérito, não há que se falar em mais nada, se é inocente, se é culpado, tá certo, gente? Então, essa prescrição, ela ocorre dentro de um certo lapso temporal. E para isso, é preciso que nós vamos ao Código Penal, no artigo 109, e vejamos a tabelinha que tem lá, né? Quando a pena prevista em abstrato para o crime, o máximo da pena, é superior a 12 anos, a prescrição se dá em 20. Quando ela vai de 8 a 12, ela se dá em 16 anos. Quando ela é superior a 4, mas vai até a 8, ela ocorre em 12 anos. E assim sucessivamente, até que nós cheguemos ao menor lapso prescricional, que ocorre quando a pena prevista ela é inferior a 1 ano. Nesse caso, inovação da legislação que se deu em 2010, a prescrição ocorre em 3 anos. Tá bom, gente? Então, a prescrição é uma corrida que encontra uma série de barreiras no seu caminho, tá bom? Mas essa corrida encontra certos lapsos prescricionais. Então, conta-se a prescrição a partir do dia em que o fato foi produzido. Nos crimes consumados, no dia em que o crime se consumou. Nos crimes tentados, no dia em que foi praticada a última atividade criminosa. E nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. E eu quero chamar logo e de primeira atenção aqui para os senhores, para um fato que tem confundido muita gente. Essa mudança da locução normativa ocorrida em 2010, ela não acabou com a contagem do prazo prescricional a partir da data do fato para a prescrição comum, gente. O que houve é que extinguiu-se esse prazo na chamada prescrição retroativa, naquela que é contada para trás, por isso o nome é retroativa, não se vai até a data do fato, mas só
na retroativa. Na prescrição da pretensão punitiva comum, o início do prazo prescricional é contado a partir da data da produção do resultado criminoso. Então, se o sujeito ele cometeu um crime de homicídio, digamos, no dia 1º de janeiro de 1990, naquele dia do crime, dali para frente, o Estado tem 20 anos para exercer o ius puniendi, o direito de punir. Se passam 20 anos e o Estado não age, não toma providência, né? Quando vem tomar, já transcorreram todos esses anos, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva. Mas a legislação ela se precaveu e criou os chamados lapsos interruptivos da prescrição. Então a prescrição se interrompe com o recebimento da denúncia, né, da peça exordial. A prescrição se interrompe com a sentença condenatória ou com o acórdão condenatório recorrível, tá? Esses são os lapsos prescricionais. Lembrando aos senhores que, em se tratando de crime doloso contra a vida, dos crimes do júri, né, o prazo prescricional ele sofre mais, ele tem mais lapsos interruptivos, né? Então, no crime contra a vida, interrompe-se a prescrição com o recebimento da denúncia, né? Interrompe-se a prescrição com a prolação da decisão de pronúncia, interrompe-se a prescrição com a confirmação dessa sentença de pronúncia, e interrompe-se novamente essa prescrição com a sentença condenatória recorrível, né? Quer dizer, é mais difícil ocorrer a chamada prescrição em razão de tantos lapsos prescricionais. Muito embora num passado não tão distante, era comum que a prescrição ocorresse, tá bom, gente? Então essa é a chamada prescrição. Se entre o fato e a denúncia transcorreu o lapso de tempo prescricional previsto no Código Penal, extinção da punibilidade. Se entre o recebimento da denúncia e a prolação da pronúncia no crime de homicídio ocorreu o chamado lapso prescricional, extinção da punibilidade. E assim funciona a chamada prescrição da pretensão punitiva. Vamos tomar como exemplo aqui um crime mais simples, de compreensão mais simples. O crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, cuja sanção é de 1 a 4 anos de reclusão. O que é que vai acontecer, gente? Praticado o crime de furto, dali para frente, o Estado tem 8 anos para punir o infrator, o delinquente, o sujeito que subtraiu a coisa alheia móvel, aquele que praticou o furto, tá? Então, o sujeito praticou o furto, digamos, em 1º de janeiro do ano de 2000, o Estado tem dali para frente 8 anos para exercer o seu direito de punir. Suponhamos que 1 ano depois o promotor chegue e oferte a denúncia e a justiça receba essa denúncia. Na data do recebimento ocorre a interrupção do curso do lapso prescricional. E o que acontece? O processo transcorre e depois de 8 anos chega o juiz e vai prolatar a sentença condenatória, já não pode mais. Por quê? Porque ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Com 8 anos, o Estado perdeu o interesse de punir. 8 anos contados entre o recebimento da denúncia e entre a prolação da sentença condenatória recorrível. Se o promotor não recorre dessa decisão, a decisão se torna definitiva e nós encontramos aqui um exemplo palpável de prescrição da pretensão punitiva. O Estado perdeu o interesse de punir em razão do decurso do tempo. Então esse lapso pode sim acontecer entre a data do cometimento do fato e o recebimento da denúncia, e entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença ou do acórdão condenatórios. Tá bom, gente? Diferentemente da prescrição retroativa, que é também uma forma de prescrição da pretensão punitiva. Existe uma pena, mas essa pena vai servir tão somente para configurar, para confirmar a existência da chamada prescrição. Então vejam só, no crime de furto, e aí nós não podemos contar nunca esse tempo da prática do crime. A lei aboliu
essa contagem. Conta-se o prazo prescricional a partir do recebimento da denúncia. Tá bom, gente? Bom, sabemos que o crime de furto prescreve, o furto simples prescreve em 8 anos. Pois bem, o que ocorre? O juiz, o promotor oferta a denúncia, digamos, no dia 1º de janeiro de 2010, em tese, dali para frente, o Estado tem 8 anos para exercer o seu direito de punir. E o que ocorre? Quando o juiz vai prolatar a sentença condenatória, ele faz, e na dosimetria penal, ele aplica a pena mínima, que é a pena de 1 ano. Ora, gente, a pena de 1 ano prescreve em 4 anos, tá? A pena menor de 1 ano prescreve em 3, mas a pena concreta de 1 ano, ela prescreve em 4. E verificou-se, veja só, que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram 5 anos. Quer dizer, em princípio, não teria ocorrido a chamada prescrição da pretensão punitiva comum. Mas como houve a prolação de uma sentença condenatória e essa sentença impôs uma pena, né, de 1 ano, que é a pena mínima, e 1 ano prescreve em 4 anos, evidentemente que nós estamos diante aqui da chamada prescrição retroativa. Nós vamos contar esse tempo para trás. Ou seja, gente, esses 4 anos, ou melhor, esse ano de pena aplicada pelo juiz fez com que a prescrição ocorresse em 4 anos, e esses 4 anos transcorreram entre o recebimento da denúncia e a prolação daquela sentença condenatória recorrível. É bem verdade que é preciso que ela transite em julgado. O promotor pode não se conformar e recorrer, então nós temos que aguardar o resultado do recurso. Se o promotor não recorre, dá-se já de imediato a prescrição da pretensão punitiva retroativa, porque o réu não vai recorrer para prejudicar a ele próprio. Certo, gente? Lembrando que quando o sujeito é maior de 70 anos na data da sentença, da prolação da sentença condenatória, a prescrição se conta pela metade. Quando o indivíduo ele tinha menos de 21 anos e era maior de 18 na época do fato cometido, a prescrição se conta também pela metade, ok? Gente, resumindo, prescrição é a perda do interesse de punir do Estado em razão do decurso do tempo. Não confundam com decadência. A decadência é a perda do interesse de agir do particular em razão do decurso do tempo. O prazo decadencial é de 6 meses, contados a partir do dia em que se soube quem era o autor da conduta delituosa, e a prescrição ela tem como prazo máximo 20 anos, e nós temos que obedecer aquilo que está estabelecido na tabela constante do artigo 109 do Código Penal. Rapidamente, nós estamos passando essas informações sobre a prescrição e voltaremos para falar ainda sobre a prescrição retroativa, sobre a prescrição superveniente e, evidentemente, sobre a prescrição da pretensão executória, ou como comumente nós chamamos no fórum, prescrição da condenação. Então, gente, aí esse tema que para muitos é difícil, mas que na verdade a gente vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito fácil a compreensão desse tema, basta que nós estejamos atentos aos ditames da norma, ao que diz o Código Penal, aos prazos, ao lapsus interruptivos e tudo mais. Muito obrigado e voltaremos em seguida com a continuação desse bate-papo tão legal. Valeu!